Imagine que você está no seu vilarejo, cuidando da colheita e, de repente, o céu é rasgado por uma estrutura impossível. Uma torre que não apenas desafia a gravidade, mas parece amaldiçoar a própria Terra. Eu sou o Andarilho Retrô e hoje sairemos dos pixels dos 16 bits para as páginas de Tower Dungeon, o novo mangá de um dos arquitetos mais icônicos da indústria, Tsutomu Nihei. Se você acompanha o mundo dos mangás, o nome Nihei dispensa apresentações. Ele é a mente por trás de obras colossais como Blame e Knights of Sidonia. Sendo bem honesto com vocês, eu ainda não li essas obras. Conheço a fama e o peso delas de longe, um pouco como eu fiz no vídeo sobre Boichi. Mas entrar em Tower Dungeon me deu a sensação de que este é o Nihei operando de um jeito diferente. A arte aqui é brusca, quase suja, mas não no sentido de ser mal feita. Ela lembra o charme de um manuscrito original ou os primeiros esboços da obra. E o mais interessante é que, mesmo com esse traço mais cru, a escala e a arquitetura monumental continuam lá. É o traço mais marcante e característico do autor. Cenários que te fazem sentir minúsculo diante do impossível. A história engrena após o sequestro da princesa Ignélia pelo que parece ser um terrível mago parasita que tem objetivos envolvendo uma terrível torre que aparece dos céus. Torre essa que é chamada pelos aldeões de a Torre do Dragão. Uma torre infame que é considerada um mau agouro devido às lendas envolvendo ela. E um desses vilarejos de aldeões é onde o nosso protagonista Yuva habita. E esse mesmo vilarejo se encontra em um terrível dilema. Ou eles enviam alguém de seu vilarejo para atender ao chamado da Guarda Real e participar da missão de resgate, ou eles terão que pagar uma taxa de 500 quilos de grãos como compensação. Algo que eles não podem cumprir devido à sua colheita ruim, pois mesmo sendo verão, parece estar fazendo um frio de outono. Algo que eles associam com a presença da própria torre. E para salvar o vilarejo e seus avós, Yuva decide por conta própria se alistar. Apesar da dificuldade e dos desafios no caminho, o grupo consegue um avanço impressionante até o nível 80 da torre. Mas tiveram seu avanço impedido por um terrível dragão morto-vivo. E após recuarem de volta para o acampamento para evitar futuras baixas, outro inimigo aparece para impedir o avanço da Guarda Real, o Parlamento Real. Pois com a notícia da morte do rei e o medo de um pânico generalizado no reino, o Parlamento Real ordena que a missão de resgate seja abandonada. Mas a liderança da Guarda Real pensa diferente. Para contornar a burocracia sem desobedecer abertamente às ordens de retornar à capital, a capitã Minzerbel e o vice-capitão Rudian decidem oficializar o grupo de Yuva como a 7ª Divisão. Eles agora são um esquadrão autônomo com liberdade para continuar a subida, enquanto seus superiores lidam com a política no chão. E agora falando um pouco de como foi ler Tower Dungeon. Ler o primeiro volume de Tower Dungeon me passou uma sensação muito específica, a de estar assistindo a uma sessão de RPG de mesa, ou de uma adaptação de um Dungeon Crawler. Temos aqui a formação clássica, Yuva como guerreiro, Eliko como o arqueiro e Lillicen como a maga. Só faltou o clérigo e já estava praticamente a mesa montada. A torre funciona como uma masmorra tradicional, só que indo mais pro lado do Dungeon Crawler, com vários níveis. E o vilão é o clássico necromante, mas a genialidade está tanto nos detalhes táticos como na forma como criaturas clássicas de RPG estão sendo tratadas aqui. Pega o Slime, sabe? O Slime, a gosminha, aquela criatura bem nível baixo que todo mundo já deve ter enfrentado ou num RPG online ou num RPG de mesa tradicional. Bom, aqui ele é essa figura disforme com traços humanoide que se alimenta dissolvendo corpos humanos. É o quê? E a única forma de fato de derrotá-lo é usando sal para dissolver a camada gosmenta e assim fazer o esqueleto da criatura ser exposto. O próprio necromante, que na minha opinião lembra muito mais um lich, ao invés de ser um mago esquelético, praticamente um zumbi com poderes mágicos, ele se apresenta quase como um parasita disforme. E estranhamente, apesar dessas diferenças das criaturas clássicas de RPG e fantasia num todo, me lembrou um pouco Dungeon Mesh,
no quesito de ser essa masmorra quase infindável, com criaturas mágicas ali que possuem uma natureza palpável, quase como os monstros de Monster Hunter. Há uma lógica de mundo ali. Já a atmosfera, bem, se você jogou os jogos da série Souls ou os clássicos Kingsfield, você vai se sentir em casa. É aquela sensação de ser minúsculo diante de um cenário que respira história e perigo. É o horror de Darkest Dungeon encontrando a exploração vertical de um Metroidvania. Agora, antes de eu dar meu veredito, preciso falar sobre algo que notei ao pesquisar sobre esse mangá. O perigo da cultura de hype. Vi canais bastante influentes chamando Tower Dungeon de o melhor mangá de fantasia sombria já feito, ou o novo marco revolucionário, e olha, isso me preocupa. Essa superestimação precoce, com apenas 4 volumes lançados até o momento, cria um pedestal perigoso que pode arruinar a experiência de quem está chegando agora. Já vimos isso antes. Attack on Titan foi colocado num pedestal político tão alto que seu final acabou sendo incrivelmente frustrante para muitos, talvez por ter herdado as expectativas de quem buscava um substituto para Game of Thrones. Ou Boku no Hero, que foi vendido como o novo Naruto, só para terminar em uma conclusão aberta que muitos sentiram que não honrou os temas originais de heroísmo. O problema é que a comunidade parece mais esfomeada, por assim dizer, por algo que mude o mundo do que por uma boa história que merece ser apreciada no seu próprio tempo. Tower Dungeon é excelente, mas elevar a régua ao nível de obra definitiva tão cedo é preparar o terreno para uma decepção que o mangá não merece. Até agora só li o primeiro volume, e essa introdução foi o suficiente para me fisgar pelo que ela é, não pelo que o hype diz que ela vai ser. Tower Dungeon é cru, é tático e é profundamente atmosférico. Nihei não está tentando reinventar a roda aqui, mas está esculpindo essa roda com uma maestria visual que poucos conseguem. Mas e você? Consegue apreciar uma obra pelo que ela entrega hoje, ou também sente essa pressão de que tudo precisa ser revolucionário? Se você curte o gênero Dark Fantasy e gostaria de ver mais essas soluções inteligentes de lutar contra monstros de fantasia, dê uma chance a Tower Dungeon, mas sem o peso do mundo nas costas. Eu sou o Andarilho Retrô, e a gente se vê no próximo andar dessa masmorra. Até a próxima.